Isso já aconteceu com você? De você tomar uma decisão e você estava convicta naquela decisão, amiga. Você tinha certeza que era aquilo que você queria fazer. Aí você vai lá e corre para poder contar para alguém. Só para você ouvir se você tá certo ou errado, se realmente era aquilo que você deveria ter feito. Ou quando aquilo muda algo em você e você logo pensa: será que vão gostar disso? Será que se eu fizer isso, as pessoas vão achar, vão falar de mim? Enfim, a verdade é que viver em busca da aprovação de outras pessoas é uma prisão que tende a te prender cada vez mais. E hoje a gente vai conversar sobre como sair dessa de uma vez por todas. Se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Marcela e aqui nesse canal te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Amiga, claro que eu não poderia deixar de mencionar sobre esse tema tão importante, que é o fato da opinião das outras pessoas. Se nós vivermos nesse caminho de aprovação, ela aprisiona a nossa vida. E eu não quero que você passe por isso. Então, como é uma forma de transformação, de você melhorar quem você é, de você alcançar degraus cada vez mais altos, melhores, você precisa sair dessa se você passa por isso. Pode ser que na sua trajetória você não seja essa pessoa que pergunta para outra pessoa: ah, eu fiz isso, o que que você acha? Ou então, ai, tô pensando em viajar, e aí vamos juntos, mas mais naquele sentido de aprovação mesmo da pessoa, não de fato de estar convidando ela. Talvez você não seja essa pessoa que conte essas coisas. Ou talvez você seja aquela pessoa que conta e que drasticamente, como eu posso dizer, na cara de pau mesmo, você precisa da aprovação daquelas pessoas. Pode ser de uma forma mais tímida. Você não pergunta nada para a pessoa, mas você menciona daquele assunto. Essa também é uma forma de viver essa prisão. Porque você pode não perguntar para outra pessoa, mas a partir do momento em que você conversa sobre aquilo, sobre aquele determinado conteúdo em que você de fato lá no fundo quer saber se você fez certo ou não, uma aprovação, você também faz parte dessa prisão. Claro, você precisa entender essa armadilha da aprovação. Então você precisa pensar: por que a gente busca tanto ser aprovado? Por que que realmente a gente precisa passar por isso? Em que momento foi que ou eu pensei errado ou eu agi errado para achar que eu preciso da aprovação das outras pessoas? Então, as pequenas histórias do dia a dia mesmo, elas vão e te direcionando para as respostas. Então, as roupas que você deixou de usar, as ideias que você guardou para si mesmo, as decisões que você queria tanto, mas você adiou, com medo do que as outras pessoas pensariam daquilo. Essa armadilha também pode falar algo muito importante, que é sobre o medo da rejeição, a necessidade do pertencimento e como isso se enraiza desde a infância. Então, são pontos que pode ser interessante para uma pessoa, não para outra. Pode fazer sentido para você, mas pode fazer sentido não para outra pessoa, que é sobre a raiz mesmo, de onde vem essa necessidade de ser aprovado. Sabe aquela pessoa que não posta uma foto ou deixa de postar um vídeo pensando: ah, não, o que será que as pessoas vão pensar? Vão pensar que se eu tô saindo, eu tô tendo dinheiro, ou que, sabe, esse tipo de coisa. O que as pessoas vão pensar é um problema delas. Você sabe qual é a sua intenção, tendo as atitudes que você tem, seguindo os caminhos que você está seguindo. E o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, como que o outro vai agir, tudo isso pertence ao outro. E você não pode deixar que essa prisão seja frequente na sua vida. Porque se tem uma coisa que acontece é que cada vez mais você vai ficando mais presa naquilo. Por isso que eu falei isso no começo e tentei pensar qual é a forma melhor de explicar sobre isso de ser mais presa. É porque se você... Peraí que tá calor, galera, seco. Se você deixa de postar uma foto,
Porque a pessoa vai pensar isso ou aquilo. Pode parecer algo muito besta, pode parecer algo muito superficial. Só que você permitindo vivenciar essa prisão, vai alcançando outras áreas da sua vida. Um sonho que você gostaria, uma viagem que você desejaria fazer. Enfim, tem tantos exemplos que dá para falar sobre isso, mas é essa proporção que vai aumentando. Se você permitir o que é pequeno acontecer, o que é médio também vai acontecer e o que parece ser muito grande também vai acontecer. Ou seja, você vai permanecer presa naquilo. E esse é o sentido de ficar cada vez mais presa. Porque nessa prisão, quem é que vai determinar se você vai sair ou não é o outro. E no que o outro pensa não pertence a você, pertence ao outro. Eu chamo essa aprovação de armadilha. E por que você enxerga isso como uma armadilha, Marcela? Porque ela é como se fosse uma ratoeira. Ela tá ali pronta e se você realmente seguir naquela de não vou postar, não vou fazer, o que as outras pessoas vão pensar, não sei o quê. Você tá indo em busca daquele queijinho que tá preso na ratoeira. E você pegando aquele queijo, você vai ficar presa. Então é uma armadilha. E ela pode nascer de diversas formas, em diversos momentos da nossa vida. Por isso que quando ela tentar aparecer, essa armadilha, vá em busca de desencapar o fio, que é ir atrás de onde realmente está o porquê dessa questão. Será que eu tenho medo de ser rejeitado? Será que eu faço isso para poder pertencer a um grupo de pessoas? Será que isso vem da infância? Será que é porque eu, até hoje, mesmo sendo adulta, dou espaço para os meus familiares, para quem me criou, enfim, tomar conta da minha vida? Você precisa ter olhos atentos para perceber. E não apenas viver por viver, porque você sair dessa prisão e não cair mais nessa armadilha, só depende de você. De você ter consciência, trazer a consciência. É a mesma coisa do livro do ego. O ego não é uma coisa muito óbvia quando tá nas situações. Você precisa parar, ser consciente e analisar. Para aí sim você pense, nossa, essa atitude que eu tive foi 100% meu ego. Ou eu deixei de fazer certa coisa, ou eu fui daquela forma porque o meu ego estava debatendo comigo e aí eu fui deixada levar. É você realmente parar e ter consciência para descobrir, para se aprofundar, para cavar. Por isso que eu amo o autoconhecimento. Porque é você realmente cavar para se conhecer mais. E você se conhecendo mais, você acaba conhecendo o outro. Eu não sou diferente de você, eu não sou mega especial. Mas em alguns momentos eu já deixei de postar momentos muito felizes da minha vida, pensando: o que as outras pessoas vão pensar? Porque a internet, ela é terra de ninguém. Pelo fato de você postar alguma coisa, as pessoas acham que tem o direito de falar da sua vida, de opinar, sem nem pedir licença. Então, em determinados momentos, eu já me peguei pensando, nossa, eu deixei de postar por pensar, né? Não, aí que tá. Não perguntando para as outras pessoas por aprovação, mas só pelo simples fato de você deixar de postar algo que era importante para você, que você desejava, você já evitou fazer algo que você gostaria, com medo dos pensamentos, do achismo de outras pessoas. E seguir nessa armadilha significa que você sofrerá de consequências por viver dessa forma. Então, Marcela, o preço de viver pela opinião das outras pessoas ou por outras pessoas, quais são eles? Então, eu tenho alguns para citar para vocês, como, por exemplo, a perda da identidade. A partir do momento em que você faz tudo em prol da aprovação de outras pessoas, você deixa de fazer no que você acredita, você deixa de ser a pessoa que você acredita, para poder sempre estar vivendo pelo outro, o que o outro acha, o que ele gostaria, o que é importante para ele. E nesse processo você se perde, até que chega um momento em que você não vai se conhecer mais, você não vai se reconhecer. Pelo fato de que você viveu tanto pelo outro que não vai fazer sentido. Então, além disso, também você pode sofrer por uma ansiedade constante. Uma ansiedade de sempre estar preocupada
Se eu tiver essa atitude, será que as pessoas vão entender da melhor forma possível? Então você sempre vai ficar pensando e repensando nesse cenário, que é algo que vai te trazer uma ansiedade. Além do mais, a estagnação e a baixa autoestima. Todas as vezes em que você sempre espera a aprovação das outras pessoas, por mais que você tenha as melhores intenções nos seus sonhos, nos seus projetos, e mesmo que você faça isso de forma inconsciente, isso pode te deixar triste, porque pensa, é o meu sonho, é aquilo que eu gostaria de fazer, eu só queria o apoio de outras pessoas, mas as pessoas não me apoiam e também não aprovam o que eu gostaria de fazer e de ser. Isso vai te deixar triste, isso vai te deixar abalada. Então, esse também é um outro ponto de você viver nessa prisão. E além do mais, a sensação de estar sempre devendo algo para o mundo, porque você nunca faz aquilo que você realmente deseja e gostaria. E sim, você vive e espera a aprovação daquela outra pessoa. E por mais que a pessoa não diga diretamente para você, não, eu acho que você não deveria fazer isso, você vive essa ansiedade de esperar aquela resposta e às vezes ela nem chega de forma direta. Então, não vale a pena. E para sair do cenário de viver todas essas consequências, se você ainda não vive, pode ser que você viva se você continuar nesse caminho, ou se você já vive essas consequências, provavelmente você vive alguma dessas que eu já citei. Porém, eu estou aqui para te dizer que isso tem como ser transformado através de uma construção de uma confiança de verdade, uma confiança sólida em você, no que você acredita, para que todo esse cenário seja transformado. Mas lógico, como toda mudança e transformação, é como eu sempre falo para vocês. Primeiro, vocês sempre têm que trazer a consciência e observar mais e reparar mais nas atitudes, no porquê de você estar ligando para a pessoa. Será que eu estou em busca de aprovação? Será que você precisa? Esse é um processo que, inclusive, se você ainda não faz, vale a pena você fazer terapia, porque é uma coisa que sempre traz consciência para todas as atitudes que você ou já teve, ou tem, ou por que você vai ter em determinada atitude. E sobre construir essa confiança de verdade, eu trouxe alguns pontos para você. E o primeiro deles é sobre o autoconhecimento ser a base. Por que ele é a base? Porque você precisa saber quem você é, o que você pensa, o que você valoriza, o que você quer construir, onde você quer chegar. Você precisa ter essa consciência clara de todos esses pontos. E se você não tem, hoje, faz essa atividade. Anota todas essas coisas que eu acabei de falar. O que você pensa sobre determinada coisa que você deseja fazer, sobre a viagem que é dos seus sonhos, o que você de fato valoriza na sua vida, o que você realmente quer construir para daqui 5, 10 anos. Seja consciente. Segundo ponto para ter essa confiança de ouro é você parar de se explicar o tempo inteiro. Nem todo mundo vai entender os seus passos. Nem todo mundo vai entender as suas justificativas. Justificativas não, porque você não tem nem que se justificar. Mas muitas pessoas não vão entender o porquê de você estar fazendo o que você está fazendo. E tá tudo bem, porque não tem que fazer sentido para outras pessoas. Tem que fazer sentido para você. Depois de entender que o autoconhecimento é a base de tudo que você precisa, que você tem que parar de se explicar para o mundo, você vem para o terceiro ponto, que é desconstruir a ideia de ser aceito. Ser aceito por todo mundo significa que você está escondendo partes suas. Então, você não é todo lugar que você vai ser aceito, não é todo lugar que você vai ser querido. Nem Jesus Cristo foi amado por todos, quem dirá você, alecrim dourado. Então, você tem que tirar isso da sua cabeça de que é uma coisa que você precisa. Não, você não precisa. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode transformar a sua realidade, a sua vida, para que você viva essa sua melhor versão. E claro, isso respinga, isso transborda na vida das pessoas que estão à sua volta. Mas viver sempre achando, tendo certeza de que você precisa a todo momento ser aceito, não é saudável para você e também não vai facilitar você a construir essa confiança. Então, desconstrua isso da sua cabeça. Depois de desconstruído, você vai colecionar pequenas vitórias pessoais. E sim, a confiança que você precisa, aquela de verdade, ela é construída basicamente no silêncio. Quando você cumpre
promessas para você. Então, se você é aquela pessoa que prometeu para si mesmo que chegaria em determinado lugar, que atingiria a quantidade X de dinheiro, vai lá e cumpre por você. Você não precisa ficar anunciando as coisas que você está fazendo ou que você deseja fazer só simplesmente para ouvir a opinião das outras pessoas. Porque, como eu falei para você, os seus passos não vão fazer sentido para todas as pessoas. E tá tudo bem, ele só precisa fazer sentido para você. E quinta dica, não menos importante, mas sempre que possível, dependendo do conteúdo, eu sempre vou bater nessa tecla e nesse vídeo aqui eu consigo bater nessa tecla novamente. Então, aproxime-se de pessoas que não te exigem máscaras. Você sim, realmente deve querer ser melhor todos os dias, mas você não deve estar ao lado de pessoas que exigem que você se transforma nessa máscara que você não deseja ser, que de fato não é quem você é. Então, os ambientes seguros são onde a confiança floresce. Para você construir essa confiança que você realmente deseja, para poder fazer aquilo que você sonha, você precisa seguir esses 5 passos. E aí, trazendo a consciência e seguindo esses 5 passos, não tem erro. Confiança você terá e você vai sair de uma vez por todas dessa prisão que não pertence a você. Eu quero terminar te fazendo um lembrete. A sua vida, ela é sua. As suas escolhas, as suas vontades. E se tem algo que você precisa fazer a partir de hoje, a partir desse vídeo, você vai terminar esse vídeo e a partir desse vídeo aqui, é isso que você vai fazer. É parar de esperar o vai lá das outras pessoas. Ou eu tô com você, é isso mesmo que você precisa. Não. É você começar a dizer, eu confio em mim, eu vou fazer isso porque faz sentido pra mim. E é isso. Se esse vídeo de alguma forma tocou você, se ele falou com você, se você gostou também, porque é um tema que não é muito abordado aqui no canal, mas não deixa de fazer parte do conteúdo de você ser uma pessoa mais produtiva. E tem alguns pontos que talvez não são tão óbvios, mas a maioria das pessoas passam. Muitas vezes em silêncio, que não, é como eu falo para vocês, essa coisa de aprovação dos outros, em algumas situações e algumas pessoas não é escancarado, mas se você buscar a raiz daquilo, de fato a pessoa vive essa prisão. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer que eu aborde mais e mais sobre isso, não deixe de escrever aqui nos comentários. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!